Eu amo ler, gente. Bom dia, Jardim de Oração. Mais um dia de leitura do nosso livro Jardim da Emuná. Nós estamos na página 130 e o subtítulo é Confiança. É isso mesmo, Sheila? É? Então vamos lá? A nossa leitura. Confiança. O melhor conselho para se resolver um problema de renda é fortalecer a confiança em Hashem. Um ótimo método de se fortalecer a emuná em Hashem é aprender o capítulo intitulado O Portão da Confiança, do clássico livro de ética, Os Deveres do Coração, do Rabenu Barquia. Não é assim que lê? Barquia. Ok. O melhor modo de aprender é o seguinte: aprenda um pequeno trecho todo dia, não mais que 15 linhas. Revise esse trecho 3 vezes ao longo do dia. No dia seguinte, aprenda o próximo trecho de 15 linhas e o revise 3 vezes. Quando terminar o capítulo, seguindo esse método, repita todo o processo até que você internalize os princípios de confiança em Hashem. As pessoas que seguiram esse conselho viram seu sustento melhorar consideravelmente. Rezar e estudar os portões da confiança formam um extraordinário conjunto para melhorar a renda. Aqueles que desejam resolver seus problemas financeiros de uma vez por todas devem realizar um tratamento de raiz espiritual e não usar a reza para pedir dinheiro. Em vez disso, eles devem pedir emuná e confiança a Hashem. Porque quando rezamos por dinheiro, a reza serve como solução temporária, como um remendo numa calça jeans rasgada. Orações por dinheiro não resolvem a essência das dificuldades financeiras. Uma crise financeira leva a outra, caso não reforcemos nossa confiança em Hashem. Mas quando fortalecemos a emuná, nossos problemas de renda se resolvem. Hashem quer que aprendamos a confiar nele. Quando o fazemos, ele não precisa nos incomodar com problemas financeiros. Com emuná e fé, merecemos uma vida agradável e um sustento suficiente para toda a vida. Aqueles que estão atolados em dívida devem passar ao menos 1 hora por dia rezando, procurando a ajuda de Hashem, fazendo techuvá e tentando corrigir os erros que geraram as dívidas. Eles devem pedir a Hashem emuná e confiança, criando assim um forte recipiente espiritual que poderá receber bênçãos divinas de abundância. Preocupação e confiança se excluem mutuamente. Um jovem reclamava de dificuldades financeiras a seu rabino, que lhe aconselhou a rezar a Hashem e pedir emuná. O jovem protestou, dizendo que não havia nada de errado com sua emuná. Eu tenho emuná, ele exclamou, mas estou preocupado com minhas velhas dívidas, minhas novas contas, alimentação e educação de meus filhos. O rabino sorriu. Que seus ouvidos ouçam o que a sua boca acaba de dizer. Você diz ter emuná e no mesmo suspiro diz estar preocupado. Essas coisas não andam juntas, elas se excluem mutuamente. Uma pessoa que realmente acredita em Hashem não fica preocupada. Ela sabe que Hashem sempre alimentará e vestirá a sua família, e aqui está a prova. O rabino mostrou ao jovem uma foto de seu neto, um garoto risonho de bochechas rosadas, brincando em uma caixa de areia. Você já viu uma criança de 3 anos preocupada? Não. Uma criança não tem de se preocupar. A mamãe e o papai são responsáveis por trazer o pão para casa. Ele continua brincando na caixa de areia. Sua tarefa nesse estágio da vida não se preocupa. Ele não perdeu nenhuma refeição até hoje e confia que não vai deixar de comer no futuro. Do mesmo modo, você deve confiar em seu Pai no céu, enquanto se concentra em sua própria tarefa na vida, sem se preocupar também. Hashem não permitirá que você perca uma refeição. O jovem respirou fundo e refletiu sobre as palavras do rabino. A sua missão na vida, continuou o rabino, é servir Hashem. Deixe Hashem tomar
conta de toda a situação e preocupação financeiras. Fale com ele da seguinte maneira: Mestre do universo, não há ninguém para quem eu possa me voltar senão a você, pois o universo e tudo o que ele contém é seu. Você mantém todas as suas criações como melhor lhe parece. O meu sustento está em suas mãos e não nas minhas. Por favor, querido Pai, mande-me o meu sustento como lhe parecer mais adequado e me ensine a reforçar a minha fé para que eu possa lhe servir com alegria e confiar totalmente em você e nos modos como você conduz as coisas. Ajude-me a ser sempre fiel a você. O jovem seguiu o conselho do rabino. Quanto mais ele rezava, mais fortalecia sua emuná. Quanto mais ele fortalecia sua emuná, menos dificuldades financeiras ele tinha. Quando acreditamos com fé completa que Hashem é o único capaz de resolver problemas de renda, nosso coração se enche de alegria e confiança, sabendo no fundo que ele não abandona um filho querido. Assim como Hashem não deixou de prover sustento no passado, ele continuará a fazê-lo no futuro. Aquele que confia em Hashem, a benevolência o envolve. Salmo 32, 10. Hashem provê o sustento de uma pessoa independentemente de suas habilidades ou de sua retidão. Pense no exemplo de uma criança pequena. Quando ela não se comporta, os pais lhe negam comida, roupa, abrigo ou atenção médica? É claro que não. Se assim é com seres humanos, e Hashem é infinitamente mais compassivo e misericordioso do que o homem, certamente também é como Hashem. Ele provê as suas criações, não obstante a retidão de seu caráter. Na oração de Amidá, que recitamos 3 vezes ao dia, dizemos que Hashem mantém toda a vida com benevolência. Não dizemos que ele mantém toda a vida com justiça. Ou seja, Hashem provê sustento a todos nós graças à sua incrível benevolência, e não pelo julgamento de nosso mérito. Aquele que dá a vida também dá o sustento. Dificuldades financeiras podem ser uma mensagem de Hashem para que comecemos uma busca espiritual. Nossos sábios apontam para certas transgressões que são diretamente prejudiciais para se ganhar a vida, como fraude, roubo, desonestidade, infidelidade, raiva, tristeza, preocupação, emissão de sêmen em vão, uso de métodos contraceptivos sem permissão rabínica e violação da pureza familiar. Essas transgressões são rupturas sérias de emuná. Se a pessoa sofre com problemas financeiros e é culpada de uma ou mais dessas transgressões, ela deve confessar a Hashem e fazer techuvá, o que certamente levará a uma renda melhor. Se a pessoa não é culpada de uma ou mais transgressões das mencionadas no parágrafo anterior, então suas dificuldades financeiras são mensagens celestes de que ela tem de reforçar sua emuná. Portanto, para aliviar as dificuldades financeiras, devemos concentrar nossos esforços espirituais em fortalecer todo aspecto de nossa fé em Hashem, aprender sobre emuná, rezar por emuná, realizar uma avaliação pessoal diária da própria emuná e fazer techuvá por qualquer brecha na emuná. O sustento é a principal pista de testes de emuná. Aqui não se pode fingir, porque os resultados da emuná se refletem na paz interior ou na falta dela. Ou você acredita que Hashem provê o seu sustento, ou fica dando voltas num pensamento delirante de que você é a única fonte do seu sustento. Eu encerro por aqui. Quem quiser retomar a leitura. Rebbe Itzhak Breiter, de Santa e Abençoada Memória, uma lição de confiança. O Rebbe Itzhak Breiter foi um mártir virtuoso, a quem os nazistas assassinaram durante o Holocausto, antes da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha uma posição bem remunerada como contador de uma grande fábrica de Varsóvia, o que lhe permitia dedicar bastante tempo ao estudo de Torá e ao serviço a Deus.
Quando a crise econômica anterior à guerra atingiu a Polônia, o Rebbe Itzhak perdeu o emprego. A notícia da demissão atingiu sua família como um raio em dia ensolarado. Mas o Rebbe Itzhak manteve a calma. Quando ele viu que literalmente não havia mais trabalho em lugar nenhum, ele foi para a casa de estudos e se imergiu em Torá e reza. Quanto mais a economia nacional piorava, mais o Rebbe Itzhak permanecia grudado ao seu Talmud. Sua confiança em Deus nunca vacilou. Outras pessoas vagavam pelas ruas aqui. Outras pessoas vagavam pelas ruas à procura de um pouco de trabalho ou de um pedaço de pão. Mas a família Breiter sempre tinha o suficiente para comer. Milagrosamente, eles recebiam seu sustento de todo tipo de fonte inesperada. Um dia o Rebbe Itzhak estava na casa de estudos, aborto em uma complicada questão de lei, absorto em uma complicada questão de lei talmúdica. Um total estranho se aproximou e lhe deu uma boa doação. O Rebbe Itzhak não se mostrou surpreso nem alegre. Educadamente agradeceu ao homem, abençoou e voltou a estudar. O doador começou a ir embora, mas mudou de ideia quando chegou à porta. Desculpe-me, Rabino, mas há uma certa questão que está me incomodando, disse o doador. O rei Davi disse em Salmos 37, 25: Fui moço e também envelheci, nunca vi o justo em abandono, nem a sua descendência implorar o pão. Se assim for, como pode um justo como o Senhor, que estuda a Torá e serve a Hashem dia e noite, ter que apelar a outros por seu sustento? O Rebbe Itzhak ponderou a questão por um momento e respondeu: Vá para o mercado, para a loja do rico tal, e veja como seu filho fica na calçada em frente à loja caçando clientes. O garoto já está rouco quando consegue convencer alguém a entrar e comprar algo de seu pai. Então, não está a descendência de tal e tal implorando por pão? Eu fico aqui estudando Torá e rezando a Hashem. Você não me viu chamar alguém. Eu lhe pedi alguns centavos sequer? Você veio a mim por iniciativa própria e me deu exatamente o que eu precisava para o sustento da minha família. De acordo com os sábios, assim que as pessoas acreditam em Deus, que acreditam que Deus provê seu sustento, ganham uma porção no mundo vindouro. O Talmud explica que qualquer um que recite o Salmo 145 3 vezes ao dia merece uma porção no mundo vindouro, já que esse salmo em particular leva a fé e a confiança em Deus. Como declara o versículo 16: Abre as tuas mãos e satisfaz os desejos de todos os seres. A fé é a confiança, a fé e a confiança aumentam a renda e a preocupação a destrói. O Reb Nachman de Breslov cita vários conceitos talmúdicos que ligam o sustento à fé. Por exemplo, qualquer um que tenha emuná está destinado a ser rico. A fé invoca uma renda melhor. A felicidade que vem da fé traz o sucesso. Aquele que inclui o nome de Deus merece ganhar em dobro. A fé leva ao sustento, etc. Consequentemente, o principal esforço para se ganhar a vida deve ser o constante fortalecimento da fé e confiança em Deus. Com fé, todas as nossas necessidades são supridas. Negócios. Um empresário sem fé é infeliz. Um comerciante deprimido foi visitar seu rabino. O prognóstico espiritual imediato feito pelo rabino foi: seus problemas empresariais e financeiros ocorrem porque você pensa ser o chefe, e, portanto, todas as preocupações estão em seus ombros. Você depende do seu cérebro, da sua perspicácia e do seu talento. E por isso sofre decepções amargas quando as coisas não ocorrem do modo como você queria. Até pior, você deposita sua confiança em pessoas, se em clientes, fornecedores, bancos e assim por diante. E elas mentem e enganam e o decepcionam. O rabino deixou o homem refletir um pouco e continuou: Se você percebesse que Hashem conduz os seus negócios e que você é apenas um administrador, seu trabalho seria muito mais simples. Você não precisaria se preocupar nem sofrer e não teria de perder a cabeça. Como funcionário, você pode se concentrar em fazer o seu trabalho, deixando que o grande chefe, Deus, se preocupe com o resto. Toneladas de pressões sairiam de seus ombros. Como eu faço Deus ser o chefe? Perguntou o empresário. Simples, você diz a Deus: Mestre do universo, quero que você controle os meus negócios.
Não tenho como saber se os bancos e os fornecedores estão sendo honestos ou se meus clientes pretendem pagar suas contas. Você enxerga tudo, até mesmo os pensamentos mais profundos do coração de uma pessoa. Você sabe se uma transação futura será lucrativa ou não. Quero que você tome as decisões. Por favor, pai, ajude-me a confiar apenas em você. Se um acordo não é bom, não deixe que ele seja concluído. Mas se o negócio vale a pena, por favor, faça-o acontecer. O empresário arregalou os olhos, pasmo. Rabino, você está dizendo que Deus intervém toda vez que uma dona de casa entra na minha loja? É melhor você acreditar, respondeu o rabino. Deus coloca o desejo em seu coração para comprar exatamente o produto que está à mostra na vitrine de sua loja. Deus também pode avaliar um futuro empregado ou pode dar a você a sabedoria para expandir ou limitar o negócio de maneira lucrativa. Se você consulta Deus antes de cada transação, deposita toda a sua confiança nele e pede a sua orientação, você prosperará. O empresário que reza por uma fé mais forte aprende a administrar seus negócios sem estresse nem ansiedade. Quando deposita sua fé em Deus, nada pode assustá-lo ou entristecê-lo. Basicamente, podemos escolher entre dois caminhos na vida empresarial ou em qualquer outra fase da vida. Ou nomeá-los Hashem, o CEO de nossa companhia, ou aproveitamos uma vida suave e tranquila ou carregamos os problemas sozinhos com o estresse, as preocupações, os nervos e os problemas de saúde que ele nos traz. Fazendo malabarismo com dinheiro. Financiar é uma doença. Deus decide quanto dinheiro temos. Deus também dá a cada um de nós o capital necessário para o que quer que ele considere que nos seja necessário. Suponha que você queira um carro novo, mas agora não tenha condições de comprá-lo. Esse é um sinal claro de que Deus julga que o carro novo não será necessário nesse momento. Muitas pessoas sem dinheiro pensam que podem passar a perna em Deus financiando ou usando dinheiro de plástico. Elas frequentemente redistribuem o dinheiro ao pegar emprestado de uma fonte para poder pagar a outra. Dívidas de financiamento de cartão de crédito crescem rapidamente por causa de seus enormes juros. Então, ao tentar enganar Deus e comprar coisas usando crédito ou empréstimo, as pessoas cavam poços financeiros nos quais eventualmente irão cair. A maioria dos empréstimos e das compras a prazo indica uma falta de fé. Vem. Com fé, ficamos satisfeitos com o que Deus nos dá. Se não há dinheiro para o carro novo, significa que Deus quer que continuemos a dirigir o carro velho por enquanto. Quem tem fé não cai na armadilha do zero de entrada e juros baixíssimos. Não falta capital a Hashem. Se Ele quer que tenhamos um carro novo, Ele nos dará recursos. Suponha que você queira abrir um negócio e tenha 50 mil à sua disposição. Nesse caso, você deve procurar um pequeno negócio, uma loja de doces ou uma banca de jornal, por exemplo, e começar a trabalhar. Deus não quer que você pegue emprestado mais 500 mil para um negócio maior. Quem disse que você irá conseguir pagar esse empréstimo? As pessoas que não têm fé tendem a ter negócios, a ter egos inflados. O quê? Eu vou vender doce ou caneta? Elas acham que devem ser grandes empresárias e que podem ter sucesso apenas lidando com altas somas de dinheiro. Se não temos um grande capital, é sinal de que Deus não quer que tenhamos. Algumas pessoas pensam que ganharão muito ao trabalhar com dinheiro emprestado. Se elas avaliassem cuidadosamente, veriam que o custo do financiamento engole todos os lucros. Ademais, esses malabaristas financeiros dependem da misericórdia de instituições cruéis como bancos e companhias de financiamento. Assim que um banco ou uma financiadora desliga a fonte de empréstimo, o cliente quebra a cara. Histórias de falência assim são muito comuns. A maioria dos malabaristas financeiros tem mania de grandeza. Se tivessem fé, entenderiam que Deus decide quanto dinheiro eles ganharão diária, semanal, mensal ou anual. Vamos supor que Deus dê ao malabarista 100 mil reais por ano, mas ele queira o dobro. Ele acaba desperdiçando dinheiro, contratando mais funcionários do que precisa, gastando em publicidade ou desproporcional, tentando aumentar os negócios. Com fé, a pessoa para de fazer malabarismo e faz o melhor que pode com o recurso disponível. Pessoas de fé não são malabaristas, são econômicas, dirigem os negócios em pequena escala e estão satisfeitas com o que têm. O rei Salomão disse que de modo tão brilhante em Provérbios 28:20. O homem de fé aumentará suas bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Ou seja, as pessoas de fé estão satisfeitas com a bênção de Deus e, graças ao seu contentamento, recebem bênçãos ainda maiores. São cuidadosas com o próprio dinheiro, não gastam desnecessariamente e não ficam endividadas.
Mesmo que as pessoas com fé procurem a opinião de experts, como corretores de investimento, contadores e outros consultores financeiros, elas pedem sucesso a Deus da seguinte maneira: Deus, obrigado por prover minhas necessidades diárias. Guie meus investimentos e negócios de modo que eu tenha lucro, para que eu possa dar quantias generosas à caridade e cumprir seu mandamento. Por favor, me ajude a aceitar qualquer resultado, lucro ou prejuízo, com completa fé. Disse o profeta em Jeremias 17:7: Bendito é o homem que confia em Deus, e Deus será a sua garantia. O rei Davi prometeu que aqueles que confiarem em Deus estarão sempre cercados de compaixão divina. Veja Salmo 32. Por outro lado, quem não tem fé e confia cegamente em consultores financeiros, como se o mortal do qual a pessoa depende lhe garantisse o sustento, se decepciona quase sempre. O profeta também disse em Jeremias 17:5: Maldito é o homem que confia nas pessoas e faz da carne e osso a sua força. Confiar em alguém ou em qualquer coisa que não Deus é a fórmula do fracasso. O Rebbe Menahem Mendel de Kotzky interpreta o Midrash que diz: a Torá foi dada àqueles que comem o maná. O maná era o doce pão caído do céu que Deus dava aos filhos de Israel durante os 40 anos que passaram no deserto. O maná caído do céu diariamente, o maná caía do céu diariamente e era o suficiente para as necessidades de cada família. Ou seja, a pessoa que confia em Deus é como quem come pão enviado do céu, já que tal pessoa tem a convicção de que Deus lhe mandará um sustento sem ela ter de trabalhar 24 horas por dia. Ela tem tempo para se dedicar ao estudo de Torá, assim a Torá se torna a herança daqueles que confiam em Deus, aqueles que se assemelham a quem comia o maná. Com fé, entendemos que Deus continua a prover nossas necessidades diárias até hoje. A fé libera a energia desperdiçada em correr atrás de dinheiro para ser usada no estudo da Torá. O empresário bem-sucedido. Um princípio fundamental da fé com relação ao esforço para se ganhar dinheiro é que nosso sustento é determinado em Rosh Hashanah, ou seja, daqui 2 semanas. Tcharam! Nosso nível de confiança em Deus é a manifestação prática da fé em nossa vida. A confiança inclui a consciência de que Deus mantém todas as suas criações e que Ele faz o seu trabalho de forma confiável. Quando confiamos em Deus, não nos preocupamos com a próxima refeição. Sabemos que aquele que alimentou no passado continuará a fazê-lo no futuro. Também sabemos que nosso sustento não depende da nossa habilidade ou esperteza, depende somente de Deus. Ninguém pode subtrair da renda que Deus destina a uma pessoa. O Talmud afirma enfaticamente que um ser humano é incapaz de tocar a porção destinada a outro ser humano. Sabendo desse fato, nunca precisamos nos preocupar ou temer algo ou alguém. A confiança em Deus internaliza o princípio fundamental de Emuná, segundo o qual nosso sustento é predeterminado e vem exclusivamente de Deus. Nos capacita a conduzir os negócios com convicção e lucidez. Estresse, ansiedade e preocupação ficam de fora. Quando confiamos em Deus, vivemos em paz interior, evitando as armadilhas das loucas jogadas em negócios em busca de dinheiro à custa da nossa saúde física, emocional e espiritual. Parece exagero? Eis o que a busca fútil por dinheiro faz com uma pessoa. 1. Danos emocionais, preocupação, raiva, estresse, ansiedade, que também podem resultar em depressão e oscilações bruscas de humor. 2. Danos físicos, as dificuldades emocionais acima aumentam as chances de ataques cardíacos, distúrbios digestivos, derrames e problemas cardiovasculares. Deus nos livre. Ademais, elas servem de trampolim para vícios como álcool, tabaco ou outras drogas. 3. Danos espirituais. Os caçadores de dinheiro se esquecem das leis da Torá e muitas vezes valem-se de desonestidade, fraude, roubo ou outras transgressões que causam máculas severas na alma. Com confiança em Deus, não pensamos em dinheiro o dia todo. A paz e o espírito está apenas a 2 palavras de distância. Deus provê. Ter um negócio é um teste contínuo de fé. Empresários são testados a cada segundo. Se eles acreditam que seu sustento vem de Deus, ficam tranquilos e conduzem suas obrigações honestamente.
Se acreditam, no contrário, em que sua renda depende de seu próprio esforço e aptidão, então provavelmente estão trabalhando duro demais e desperdiçando energia em toda sorte de planos para ganhar mais dinheiro. Toda a vida de uma pessoa depende da emuná, de que Deus provê para toda a criação. A emuná cria um cano espiritual limpo pelo qual a abundância corre, diretamente do céu para a conta bancária, ou para a mesa de jantar. Beber do cano da emuná é como beber de um cálice de prata. Sem fé, bebe-se do equivalente a um cano de esgoto, em que a renda é contaminada com emoções negativas, má saúde e danos na alma. Decida qual opção de vida você prefere, pois basicamente há apenas duas. Primeiro, você pode acreditar que Deus predetermina a sua renda e que cada centavo destinado a você irá chegar na hora certa. Se não vier de uma determinada fonte, virá de outra. Se não hoje, então amanhã. Consequentemente, você fica sereno e evita os transtornos causados por negócios ilegais e desonestos, hipertensão, úlceras e ataques cardíacos. Segunda, você não acredita em Deus ou em sua capacidade de mantê-lo. Você dá cabeçadas na parede tentando ganhar a vida e fica bravo e irritado na maior parte do tempo porque a existência se tornou uma morte em vida. Você se afunda em dívidas, fica confuso e não consegue pensar com clareza por causa das tensões e do estresse que pensam em sua mente. Muitas vezes você se pega no limite da honestidade tentando ganhar R$ 1 a mais. Lembre-se, as pessoas recebem seu salário celeste com exatidão. Não é possível ganhar sequer R$ 1 a mais com enganações, mentiras ou negócios desonestos. Temos o seguinte exemplo: Joey e Harry são donos de loja. Cada um deles está destinado a ganhar 100 mil neste ano. Joey ganha seu dinheiro honestamente e com boa fé e, portanto, o aprecia. Harry quer muito mais dinheiro do que o que Deus lhe dá. Então faz jogadas, negociadas, mente e rouba, conseguindo um rendimento bruto de mais 15 mil reais. Harry agora irá sofrer doenças, acidentes, estragos na casa, investigações da Receita Federal, processos e inúmeros outros aborrecimentos. No final, ele acaba perdendo os 15 mil que não lhe eram destinados e não aproveita os 100 mil iniciais, já que estará ocupado em médicos, advogados e assim por diante. A história de Iosele. Deixa eu ver quanto tempo mais tem. Ai, tá longe. Tá, vamos ler a história de Iosele e deu. O Baal Shem Tov tinha um discípulo chamado Iosele. Seu Yetzer Hará o instigava a roubar. Sem conseguir superar seu desejo, Yosele decidiu tentar roubar à noite, quando toda a cidade estaria dormindo. Ele estava de olho na mansão de Lady Sarah, a ampla residência de 3 andares que ficava no bairro onde todas as solteironas ricas viviam. Sarah era a única filha de um rico comerciante que havia morrido e deixado para ela toda a sua fortuna. Yosele chegou sorrateiramente à mansão e, para sua alegria, o guarda do portão roncava em sono profundo. 2 cachorros bem alimentados estavam sentados, balançando o rabo ao lado do guarda. E Ocele mal podia acreditar na sorte. Até a porta de entrada da mansão estava destrancada e não havia nenhum empregado à vista. Em silêncio, como se pisasse em ovos, Ocele entrou na mansão. Ele nunca tinha visto tanta abundância: tapetes persas, lustres de cristal de Viena, quadros de famosas galerias de Paris e Amsterdã. Ele foi na ponta dos pés da sala de estar até ao ateliê de pintura. E Ocele já havia estado ali para receber uma doação do pai de Sara, que não fez esforço algum para esconder a localização do cofre. Ele moveu a pintura da cachoeira e ali estava o cofre. E Ocele girou o disco e a porta se abriu. Diamantes, ouros e pilhas de dinheiro guardados bem na sua frente. E Ocele estava surpreso com o fato de que tudo havia corrido tão bem. O guarda dormia, os cachorros não latiram, a porta da frente estava aberta, todos os empregados haviam desaparecido e até o cofre estava destrancado. E por mais estranho que parecesse, Ocele sentia que contava com a aprovação divina. Por que Deus está deixando isso tão fácil para mim? E Ocele se perguntou. Estranho, parece que todas essas riquezas estão esperando por mim. Quanto mais ele olhava as riquezas, mais seu coração batia com culpa. Ele se lembrou de uma passagem talmúdica segundo a qual o sustento de uma pessoa é predeterminado. Se assim for, ele argumentou consigo mesmo, por que devo tocar em algo que não me pertence? Mas os diamantes e as pilhas de dinheiro pareciam estar lhe chamando.
Yoselê, nos leve daqui. O conhecimento de Torá, a consciência e a inclinação para o bem de Yoselê estavam vencendo essa batalha interna. Uma faísca de emuná acendeu um fogo de fé em seu coração. Se todas essas riquezas são realmente minhas, elas virão a mim por meios honestos. Certamente não há motivo para eu roubar e transgredir os mandamentos de Deus. De repente, à beira de cometer um crime terrível, Yoselê passou a sentir um maravilhoso temor a Deus. Deus me, Deus me salve, ele gritou e saiu correndo sem levar nada. No dia seguinte à tarde, depois de ter derramado um mar de lágrimas e ter se inundado em remorso, implorando pelo perdão de Hashem, Yoselê recebeu um chamado do Baal Shem Tov. Obedientemente, ele foi ao encontro de seu mestre. Sente-se, Yoselê, disse cordialmente o Baal Shem Tov. Como você está se sentindo? Bebem, Baruch Hashem, gaguejou Yoselê, esperando a pior bronca possível. Yoselê, recebi uma mensagem de Lady Sara. Você sabe de quem estou falando? Yoselê parecia ter engolido uma bola. Ele mal podia se respirar, muito menos falar. Ele tossiu várias vezes enquanto seu rosto mudava de cor, de rosado a amarelo pálido a branco acinzentado. Ele tinha certeza de que a Lady Sara relatara ao Baal Shem Tov a tentativa de assalto. E mesmo se ela não tivesse contado, nada escapava à ilimitada visão espiritual do Tzadik. Yoselê queria pular num buraco a ser devorado pela terra. Ele estava tão envergonhado. Yoselê continuou continuou Baal Shem Tov. Lady Sara, como órfã e filha única, me pediu que eu fosse seu protetor e que eu a aconselhasse e a ajudasse a conduzir seus negócios. O Baal Shem Tov parou de falar e seus celestiais olhos azuis pareciam penetrar as fibras da alma de Yoselê. Lady Sara me pediu para encontrar um ratã adequado. Ela quer se casar. Ela quer um marido devoto que passa todo momento estudando Torá e servindo a Deus. Ela não quer um homem de negócios para administrar sua fortuna, pois isso ela mesma pode fazer. Seu pai a treinou e ela está adaptada ao mundo empresarial. Ela quer um marido que se isole do mundo exterior e cujas energias e aspirações sejam canalizadas para a Torá. E o Sele quase caiu da cadeira. Ele esperava ser consumido por um raio a qualquer segundo. Mas, em vez disso, o Baal Shantou sorriu ternamente. Sabe, Yoselê, quando Lady Sara veio a mim algumas semanas atrás, eu não consegui pensar em um candidato apropriado. Depois, a Shem deu a ideia de que chegou a hora de você se casar e que você e Sara formariam um belo casal. Quero que você se prepare para o casamento. As festas estão chegando, enquanto acho que você e Sara devem se casar sem demora. Qualquer bomba, mesmo uma bomba de chocolate, requer tempo para ser digerida. Com a cabeça girando, Yoselê saiu da casa do Tsadik pelas ruas ensolaradas do verão ucraniano. Ele se sentou à beira do rio e contemplou a grandeza da providência divina frente aos mínimos detalhes, pensando sobre a misericórdia e a benevolência fenomenais de Hashem. E se eu não tivesse passado no teste? Ele se perguntou e quase desmaiou quando considerou as consequências de um possível fracasso. Se ele tivesse roubado, teria pegado um dinheiro que chegaria a ele de qualquer maneira por meio permissível, em vez de ser o noivo de Lady Sara e um devoto estudante de Torá, com todas as necessidades supridas, ele seria um ladrão solitário e comum vagando pelas ruas. Yoselej enxergava a vida como uma corda bamba, uma linha tênue e separava o bem do mal, a felicidade do desespero, o sucesso magnífico do fracasso máximo. Ele agradeceu a Hashem por ter lhe dado forças para resistir à tentação e passar no teste de fé. Ele também compreendeu que, mesmo sem forçar a barra, sorte e abundância podem ocorrer repentinamente. Chega, né? Ou peraí, termina até o subtítulo. Para que o dinheiro ou qualquer outra coisa traga bênçãos, ele deve chegar às pessoas por meios permissíveis. Quando alguém prematura ou ilegalmente pega algo que não é seu, arrisca-se a perder o que conseguiu e a perder também o que lhe era destinado. Muitos não visualizam de maneira tão clara a abundância que lhe é reservado, como aconteceu com Yoselê. E poucos percebem que as necessidades do futuro já estão garantidas. Nossos esforços para ganhar dinheiro são apenas testes de como vamos ganhar o sustento, de maneira direta e honesta por um meio de negócios duvidoso, fraudes, trapaças, etc.
Essencialmente, somos todos como Ioselê, com fé e paciência, receberemos tudo o que precisamos. Talvez você esteja pensando sobre a boa sorte de Ioselê ter se casado com uma mulher rica. Saiba que, mesmo se Ioselê não se casasse com Lady Sara, ele receberia a fortuna de qualquer modo, por, por meio de qualquer outra maneira. Para Deus, não há limites quanto às maneiras pelas quais ele manda o sustento das pessoas. Aí, tudo tem a sua hora. Terminamos aqui, 9h20. Ai, achei muito legal essa história e fiquei impactada com a ideia dos exemplos de fluxos fechados que tem a ver com imoralidade. Fraude, roubo, desonestidade, infidelidade, raiva, tá que me pegou. Tristeza, preocupação, emissão de sêmen em vão e uso de métodos contraceptivos sem permissão rabínica ou violação da pureza familiar. Isso aqui, eu cheguei a grifar isso aqui, fiquei, uou. O que mais pegou para vocês? Essa aqui foi a parte que mais me interessou. Sei, é por isso que a maioria do povo é pobre, né? Porque eles dão check em maioria dessas coisas aqui. E a quantidade de masturbação que existe na face desse planeta. Derramando É, sêmen. Não. sabe uma coisa, o povo é pobre porque a carne é que domina, né? A força do braço é que domina. Mas achei interessante também aquela história, né? Do rapaz perguntando para o rabino como que Deus vai gerir, vai ajudá-lo a gerir a empresa dele, né? Achei muito interessante isso também. E olha a riqueza, ó, eu catando meus tomates. O Muita salário do riqueza. pecado é a morte, né? Muita riqueza, meu Deus do céu. A gente acha que riqueza é só dinheiro, né, gente? Mas é você vir assim, ó, num pé de tomate, olha, e tá tudo lotado de tomate para você fazer uma boa nossa. Exato, a mesma coisa que eu falei na oração de manhã, que a gente achar que a primícia é dinheiro também, que a oferta é só dinheiro. É, Não, a oferta é uma palavra de consolo, a oferta é, sabe, uma ajuda, um servir na igreja, a gente está ofertando nosso tempo. gente, e tempo é uma coisa que dinheiro não compra, né? Então você tá ali dedicando o seu tempo em serviço ao Senhor, e as pessoas tendem a não valorizar isso, né? Tá Exato, é errado. mais valioso do que o próprio dinheiro, porque o dinheiro você já recebeu, você já gastou seu tempo ali, já obteve. Então é Pronto. fácil. É, Agora, você investir um novo tempo que poderia ser revertido em dinheiro e você se dedica para doar para alguém, isso aí é fantástico. exato. Eu olho por esse aspecto. Isso eu Sempre. também. Sempre, sempre olhei assim. E quem me ensinou isso foi meu marido. Porque a gente acha, né? Dinheiro, que é o dinheiro, que é o dinheiro, que aí a pessoa escolhe o que quer. Não, gente. Você tá ali dedicando o seu trabalho, o seu dom, né? Isso é precioso. Isso é que é precioso. Enfim, tô aqui buscando meus tomatinhos. E vou Alguém, doar. Esses tomates são para doação. se eu morasse aí perto, eu já estava ali na porta, que o meu tomate não deu cria ainda. O meu Não plantei um deu, tomate, ainda não. mas vai dar. Você vai ver, vai Vai. ficar lotado. O meu aqui tá lotado assim, meio do nada. Falar que eu nem cuido tanto, tadinho. Pode falar, Raquel. Os meus pés de fruta aqui atrás estão todos florescendo. Vai dar bastante fruta esse ano também, no ano que vem. Eita, eita. Raquel, Olá, bom dia, mulheres. Tudo bem? Bom dia, Saudade bom mesmo. dia. Saudade de conversar com vocês. Então, Ups, tanto a oração quanto a leitura desse livro me remeteu a uma palavra que está ressoando em mim já há um tempo, desde que eu comecei a ler a Bíblia com o Bernardo.
E a gente lendo lá sobre Caim e Abel, que eu e ele, a gente combinou que vai ler a Bíblia do início ao fim. E aí, quando a gente foi ler a história, né, de Caim e Abel, ele ficou assim, né, pensando sobre aquilo, ele até me questionou algumas coisas, né, como que um irmão mata o outro. Aí eu fui pesquisar um pouco, conhecer, aí ontem, na igreja, eu tô com essa palavra, né, Caim e Abel, Caim e Abel, Caim e Abel, Caim e Abel, eu pesquisei algumas coisas, e aí ontem eu estava lá no culto, e o Senhor me trouxe Hebreus 11. A hora que eu fui ler Hebreus 11, fala sobre a fé. Fala sobre a fé que Abel teve em entregar tudo, né? A Sheila trouxe sobre a primícia. Abel entregou tudo que ele recebeu, tudo que foi o primeiro, o melhor, ele entregou, na fé que ele tinha, de que não ia faltar, de que ele não ficaria sem. E aí eu fui lendo, sabe, o capítulo de Hebreus 11 e fala de Moisés, da fé de Moisés, fala da fé de Abraão. Foi falando da fé de vários desses homens e aquilo foi me constrangendo de uma maneira, porque quando fala, por exemplo, lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, que Abraão saiu da terra dele, foi para uma terra que ele não conhecia, e, e Moisés, né, a fé que ele teve de passar o sangue do cordeiro nos umbrais para que os primogênitos não fossem mortos. Isso tudo é fé, tipo assim, como que eles sabiam que eles não iam morrer? Né? Como que Abraão sabia que a terra onde ele ia acontecer tudo que aconteceu? Como que Jacó sabia? Como que Moisés volta, sabe? E leva esse povo no deserto? Tipo assim, eles não veem. E aí fala lá no capítulo 11 de Hebreus que essa fé é você ter fé em algo que você não vê, que você não sabe o que vai acontecer. Você simplesmente tem fé. Aí ontem, quando eu fui fazer o dízimo, né? Eu dizimei ontem, foi o primeiro culto no início do mês, eu paguei meu dízimo e eu fiquei pensando assim, falei, nossa, o ato, né, da fé, o que que é a fé? É você fazer algo crendo que vai dar certo. Como que você sabe que vai dar certo? Você não sabe que vai dar certo. Você simplesmente tem fé. Você simplesmente tem a fé de que vai dar certo. Então, por exemplo, a Sheila trouxe a questão na leitura, que ela falou sobre os casamentos, sobre o emprego, quando a gente ora querendo emprego, quando a gente ora querendo um casamento. E depois que tem, como que a gente maldiz, né? O reclamar, você começa a reclamar aquilo que você recebeu, você começa, né, a maldizer aquilo que você orou para ter, porque não é do jeito que você queria. E, e aí, ouvindo lá, que eu estou ouvindo o livro lá dos Sedentas, esqueci o primeiro livro, não é Sabedoria da Mulher, não, é o primeiro nome. Como que ele chama, Sheila? O primeiro Criando livro? união. Criando União. Aí, ouvindo lá, também sobre esse livro, aí fala muito essa questão, né, da gratidão da gente com as coisas, com o relacionamento, e falou, teve uma fala que ele disse, falou assim, o relacionamento de casal é a obra mais difícil que um homem pode alcançar, porque é muito difícil. Então não adianta, né? Tipo, eu já tinha lido algumas coisas sobre isso. Tipo, a gente não casa para ser feliz, a gente não casa para o outro fazer a gente feliz, a gente não casa porque a gente quer ser amado e feliz, mas a gente casa porque isso é obra do Senhor na nossa vida. A gente casa porque a gente precisa morrer um monte de coisa em nós, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, precisa morrer muita coisa em nós. Por isso que a gente tem que casar. E só morre se a gente estiver no relacionamento. E aí, quando acontecem algumas coisas aqui no meu casamento, por exemplo, meu marido fala assim para mim: você está arrependida de ter casado? Eu falei: olha, eu não vou mentir que eu já pensei nisso, assim, falei: ai, por que que eu fui casar? Mas hoje eu não penso mais, né? Aprendendo, lendo, aprendendo lá com a sinagoga, lendo.
Eu aprendi a agradecer aqui no jardim também. A Sheila traz muito sobre isso. Hoje, na oração dela, ela trouxe o agradecimento a todas as dificuldades que a gente enfrenta. Porque toda vez que tem uma dificuldade, a gente melhora em algo. Toda vez que algo está muito ruim, a gente consegue melhorar alguma coisa depois. E eu e meu marido, a gente tem passado por coisas assim, um turbilhão de coisas. Um turbilhão de coisas. Eu estou em processos profundos também. E a gente está indo, tá indo. E aí eu falo para Deus assim, eu falo, caramba, tá difícil, mas a gente está aqui, sabe? Não reclamar, sabe? Não maldizer o que a gente tem, por pior que seja. Tá muito ruim, silencia por dentro, né? É o que eu tenho feito, sabe? Tá difícil, tá pesado, tá bem difícil. Respira, põe o pé no chão, se assenta e deixa fluir, sabe? Deixa fluir. Ontem, no culto, a pastora trouxe uma palavra, assim, também profunda sobre gratidão. A igreja, eles têm 16 anos, né, de igreja lá. Comemoraram esse ano. E aí eles estão lá com um pastor que, na época que eles começaram, o casal de pastor era um casal, eles já são mais idosos, mas era um casal de pastor que deram forças para ele, que tinha a igreja deles. E hoje, esse casal de pastor que deram força para eles lá atrás, congrega na igreja deles. E aí ela chamou esse casal de pastores lá na frente e deu para ela, que ontem foi dia de ceia, deu para ela o cálice, trocou com eles o cálice dela e o pão dela, em honra ao que ela recebeu deles lá no início. E não é porque hoje ela está na frente da igreja que ela é mais que eles. E se hoje eles estão à frente da igreja, foi por causa deles lá atrás. Eles contribuíram muito para isso. E, assim, eu só queria compartilhar com vocês mesmo esses aprendizados de quando a gente começa a agradecer o ruim, vai ficando muito bom, começa a ficar bom as coisas. Porque eu já tive dias, assim, uns 15 dias pra cá, que eu achei que eu ia passar daquele dia. E tá ficando bom. Eu falei, é isso que eu preciso passar, e eu vou sentir isso até o fim, eu não vou esconder, eu não vou negar, tá doendo, eu quero que dói lá no fundo. E tá ficando bom, sabe? A gente está fortalecendo, eu e meu marido, nós estamos nos fortalecendo, e eu queria até compartilhar com vocês também que o dia 19, agora de setembro, eu e ele estamos indo numa montanha de casais dos legendários, que vai ter em São Paulo, é uma edição especial. E a gente vai estar com o pessoal da Guatemala, que é o casal que idealizou o projeto dos Legendários. Eles vão estar em São Paulo nessa edição, chama REM para Casais. E a gente está muito feliz. E a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro para fazer isso. Mas a igreja falou assim: os casais que conseguirem ir, façam esse esforço, porque a gente vai precisar para servir aqui na nossa cidade. Porque a nossa cidade é um polo dos legendários, e já teve várias montanhas aqui, e eles vão fazer a montanha de casais, e eles vão precisar de casais para servir. E aí, quando meu marido falou assim, meu bem, mas como é que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, nós vamos fazer. E vamos fazer, e a gente vai fazer na fé, sabe aquela coisa da fé que estava falando, né? Porque tem um chamado dentro para a gente fazer. E se a gente fala assim, não vai, porque não tem dinheiro, você não está tendo fé. Creia, porque, tipo, eu sei que a subida da montanha agora, para mim e para ele, vai ser surreal. Nós vamos estar com os idealizadores dos legendários, o casal. Eu sei que a gente vai viver curas, que nós vamos viver coisas magníficas, para depois a gente poder servir os próximos casais que vão subir. E, tipo, eu olhei para ele, meu marido me apreensivo, eu falei assim, meu bem, você quer passar meu cartão? E ele falou, olhou para mim, assim, e ele falou assim, pode. E eu falei, então passa meu cartão. E passou meu cartão e ficou leve para ele. E é isso, sabe? E aí eu tô vendo que quando a gente faz as coisas sem medo, porque eu não tô indo porque eu quero aparecer de subir a montanha, eu tô indo
porque existe um chamado, existe alguma coisa aqui dentro que fala, não tenha medo, não deixe de ir por causa de dinheiro, não façam isso. E a gente está gastando horrores ainda, porque tem que comprar coisa, tem que levar fantasia, tem que comprar coisa para poder enfeitar a barraca, uma treinada danada. E aí a pastora da igreja falou assim, não leva fantasia simplesinha, invista, ela disse, invista no que vocês vão fazer, porque tem muito significado. E eu e meu marido fomos lá, alugamos a fantasia de hebreu, ele vai de sheik, eu vou de hebreia, toda bonita. E a gente está investindo, e a gente comprou luzinha para pôr na barraca, e a gente assim, investindo, fazendo, vale a pena cada coisa que a gente faz, fazendo bem feito, sabe? Sem medo, sem medo. E a gente está aprendendo a fazer isso sem medo, porque a gente não consegue ver lá na frente. Existe um chamado, igual houve com Abraão, igual houve com Jacó, igual houve com Moisés. Existe algo, mas a gente não consegue ver, a gente só está indo. Ele disse: não tenham medo. E nós estamos indo sem medo, sem medo. E a fé é isso, é a gente fazer sem medo. Fazendo essa avaliação sempre dentro. Eu acho importante a gente sempre avaliar dentro. As transgressões, a soberba, o orgulho, a gente tem que estar atento sempre nisso, é o que eu tenho feito. Sempre olhado. É orgulho, é soberba, eu me questiono. É egoísmo, é isso, é aquilo, eu vou me questionando. Não é, não é, não é. E aí a gente vai, é muito massa. E vai ficando leve, e vai ficando bom. Mesmo estando muito ruim, vai ficando bom. É muito bom. E Caim e Abel, eu tenho aprendido muito com isso, porque o que Abel fez é o que a gente precisa fazer, a melhor parte. E a gente está fazendo isso para as nossas barracas, para as nossas fantasias, a gente está fazendo o melhor de nós. A gente está alugando coisas bonitas, a gente quer enfeitar nossa barraca linda. E não porque a gente quer aparecer, não, a gente quer dar a nossa melhor parte para algo que é importante e que vai marcar as nossas vidas para o futuro, né? Para tudo. Eu acho que é isso, tudo que a gente vai fazer. Dê a menor parte, igual hoje, já aproveitando, nós vamos começar a série das mulheres na Bíblia, hoje nós vamos começar com Eva, às 4 horas da tarde, são todas convidadas, entrem lá para nos apoiar, vai estar eu e a Dani falando sobre Eva, e, e é isso, a gente vai dar a nossa melhor parte em tudo que a gente fizer, sabe, é a primícia, diria, por mês da gente começar essa série hoje, é uma honra também poder falar disso, e é isso. Gratidão pelo Bom, espaço aí de poder falar. muito bom. Gente, gratidão por hoje. Beijo para todas e até. Tchau, tchau.